Fala, meus amigos tenistas, como é que vocês estão? Eu sou o Neto Rezende do canal Primeiro Saque e eu imagino que você também estava já na expectativa de saber o horário, o dia que João Fonseca iria estrear em Wimbledon e agora nós já temos essa confirmação. Então vamos dar uma olhadinha tanto nas confirmações de horário, na programação do dia de estreia, mas também conhecer um pouquinho mais desse adversário do João, que eu garanto para vocês que tem algumas coisas que podem ser preocupantes e algumas coisas que não são tão preocupantes assim. Então, primeiro de tudo, vamos dar uma olhada aqui na programação do dia. João Fonseca vai estrear diante de Roberto Bautista Agut, ele que é espanhol. A partida será a terceira partida do dia aí na quadra 18, ou seja, deve acontecer por volta das 11 horas da manhã, mas é importante você já começar a ficar ligado aí a partir das 10h30, porque nunca se sabe, né, como vai ser o andamento das partidas anteriores. O que parece é que o Wimbledon não está valorizando tanto assim os jovens talentos, digamos assim, né? Porque o João acabou sendo colocado em uma quadra muito mais acanhada, uma quadra que tem capacidade para pouco mais de 700 pessoas. Eu imagino que vai estar abarrotada, sem sombra de dúvidas. E um fator curioso também é que o Rafa Roda foi colocado em uma quadra maior. O Rafa Roda vai jogar, como a gente vê aqui, na quadra número 3, que é uma quadra que tem capacidade para pouco mais de 2.000 pessoas. Pode ser que eles tenham colocado por algum outro aspecto, mas pode ser também porque ele está jogando contra um inglês que para eles pode ser um atrativo maior. Bom, aqui nós podemos conhecer um pouquinho do próximo adversário do João. E antes de falar sobre ele, só queria pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar um like, deixa um hype aí também, você ajuda bastante o nosso vídeo. A gente está com a meta de chegar em 4.000 inscritos, então a sua inscrição vai ser extremamente valiosa. Bom, Bautista Agut, o nome dele, na verdade, Roberto Bautista Agut, ele tem 38 anos de idade, já é um cara extremamente experiente, inclusive está fazendo uma espécie de tour aí de despedida, né? Um cara realmente deve ser, inclusive, o último Grand Slam que ele vai disputar, porque eu imagino que com o ranking que ele está aí também, com a performance que já não é mais o prime, digamos assim, é muito difícil que ele consiga jogar a chave principal do US Open. Ele é espanhol, atualmente o ranking dele é número 163 e eu acho que é um ranking bem condizente com aquilo que ele tem demonstrado dentro de quadra. Não estou com isso afirmando que ele é mau jogador, muito pelo contrário, o João vai precisar estar extremamente ligado, que eu vou falar com vocês daqui a pouco sobre títulos e características também, mas o melhor ranking dele foi em 2019, quando ele foi número 9 do mundo, ou seja, é um jogador muito perigoso, no aspecto de experiência, no aspecto do emocional, certamente ele vai estar completamente blindado, até porque ele já foi semifinalista de Wimbledon, então o João vai precisar realmente se superar um pouquinho, porque para um jogo de estreia é um jogo de certa forma favorável, não podemos negar isso, mas ao mesmo tempo é um jogo que está longe de estar resolvido. Bom, maiores conquistas da carreira do Bautista Agut. ATP 250 de Dubai em 2018, ATP 250 em Doha 2 vezes em 2019 e em 2022. Como a gente pode ver, a ascensão da carreira dele se iniciou realmente a partir de 2018, de certa forma até tardia. Claro que ele já era um cara que figurava no circuito aí antes disso, mas a curva de evolução maior dele, que ele conseguiu conquistar mais coisas, mais títulos, foi a partir de 2018, 2019, como o career high dele acaba demonstrando, né? Sendo número 9 do mundo em 2019. Ele também venceu uma Copa Davis com a Espanha em 2019 e foi semifinalista de Wimbledon no mesmo ano também, ou seja, 2019, de fato, dá para a gente ver que foi um ano mágico para o espanhol. As características de jogo dele, realmente ele é um jogador bem completo, pessoal, bem completo, principalmente de fundo de quadra. Então aqui eu pontuei alguns aspectos que acabam me chamando mais atenção, mas vocês vão ver que ele é um cara que não tem tantas deficiências, digamos assim. Ele tem muitas consistências nos golpes de base, né, jogando um pouco atrás da linha de base ali, é um cara que tem um bom forehand, um bom backhand, não é o tipo de cara que você explora através dos golpes, porque ele é extremamente consistente, é um cara que inclusive já foi marcado por ter um número muito baixo de erros não forçados, inclusive é um cara que procura muito pouco o winner, porque ele não tem tanto esse poder de decisão de fato, ele bate na bola de uma forma muito flat, ele bate realmente na cara da bola, digamos assim, como se falam popularmente, não é o cara que costuma colocar tanto spin, inclusive eu vi o Guto aí do Fonsecaísmo, que é um perfil do Twitter que
traz um pouco mais de estatísticas, fala que o João bate com mais de 3.000 RPM de spin, o Bautista Agut bate mais próximo de 2.000, ou seja, realmente é uma diferença considerável, mas ao mesmo tempo a gente sabe que caras que batem flat jogando na grama, muitas vezes acabam colocando os adversários em um pouco mais de dificuldade, porque a bola sobe menos ainda. A bola bate no chão e ela vai para frente, ela não sobe tanto. Esse pode ser um aspecto que incomode o João a partir de amanhã, porque em muitos casos ele vai precisar realmente pegar a bola em um ponto muito mais baixo, e esse é um aspecto que o João vai precisar se adaptar o quanto antes nas quadras de grama, porque senão ele vai acabar sofrendo com esse tipo de golpe do Bautista. Ele tem uma devolução de saque muito eficiente, o que é um aspecto extremamente positivo para a grama, porque devolver saque bem na grama é essencial para você se manter nos games e criar algum tipo de oportunidade de quebra de serviço. É por isso, inclusive, que a melhor campanha dele em Grand Slam foi justamente em Wimbledon. O cara que saca bem em Wimbledon tem muita vantagem e o cara que devolve saque muito bem tem também muita vantagem. É por isso que a gente tem aí o Djoko, né, que é campeão, acredito que de 8 edições. O próprio Federer, que sempre devolveu muito bem também, é o maior campeão, ou seja, essa é uma valência extremamente importante, ele devolve o saque muito bem, e aqui entra algum aspecto negativo do jogo dele também. Ele é um cara que não tem tanto poder de winner, não tem tanto poder de decisão. Ele é um cara que joga muito mais para fazer com que o adversário erre. E isso é um tipo de estratégia, de certa forma, perigosa para o João, porque o João é um cara muito mais obcecado em finalizar os pontos, em definir os pontos, em procurar algum tipo de espaço para conseguir um winner. E isso realmente pode ser com que ele consiga conduzir o João a ser mais errático na partida. E esse é o caminho que o Bautista acaba se sentindo mais confortável dentro de quadra. Ele se sente mais desconfortável quando o adversário coloca a bola na mão dele para que ele defina os pontos. E é a partir daí que ele começa a ficar um pouco mais errático. Jogando diante do João, esse é um aspecto que o João vai precisar ficar extremamente ligado, porque só vai precisar realmente definir os pontos quando for uma oportunidade muito clara. Vai ser importante que o João saiba trocar bolas, apesar da gente estar falando em um jogo na grama, que realmente os pontos são mais curtos, o João vai precisar ser um pouco mais paciente. Ele tem pouco jogo de rede, e esse é um aspecto negativo para a grama, porque nós sabemos que os grandes voleadores muitas vezes acabam se dando bem jogando na grama. Não é o caso do Bautista Agut, não quer dizer que o voleio dele é péssimo, mas quer dizer que realmente é um aspecto muito mais negativo do que as qualidades dele jogando de fundo de quadra. E aqui eu coloquei, de fato, a idade avançada. É um cara que já tem 38 anos, vai jogar a partida melhor de 5 aí diante do João. Se o João conseguir deixar a partida mais longa aí e não definir a partida rápida, acredito que, de certa forma, ainda assim o João vai estar em vantagem. Não jogou em Ashburn essa semana, porque supostamente sentiu esse desconforto no ombro, então deve estar fresco fisicamente no sentido do condicionamento físico. E o Bautista Agut é um cara que já tem 38 anos, eu imagino que se a partida se arrastar ali para 4, 5 sets, pode ser que ao final da partida o condicionamento físico dele não esteja dos melhores. Ou seja, acredito certamente que João Fonseca é favorito para essa partida. Acredito, inclusive, que se o João jogar aí em 60%, 70% daquilo que ele sabe jogar, ele deve conseguir a vitória, mas ao mesmo tempo isso aqui é uma afirmação completamente oposta de achar que a partida já está ganha. Não é à toa que ele acabou chegando aí nas semifinais de 2019. É realmente uma partida para o João ficar ligado. Então é isso, meus amigos. Já estamos na expectativa aí para a estreia de João Fonseca. Se você curtiu o nosso vídeo e puder, se inscreve no nosso canal. É muito importante. Ajuda a gente a chegar em 4.000 inscritos. Deixa o like, hypa aí esse vídeo. Se você estiver vendo no celular, você arrasta o comentáriozinho para o lado, aperta o botão de hypar e você ajuda bastante. Um abração para todo mundo e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.